Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Neste vídeo eu vou terminar a correção dos exercícios da página 29 do livro didático de vocês. Então peguem os exercícios que vocês fizeram e façam a correção comigo. No exercício 37, ele diz assim: identifique os números cuja raiz quadrada é um número racional. Antes de resolver este exercício, eu preciso recordar algumas coisas com vocês. A primeira coisa delas é a seguinte: não existe raiz quadrada racional de números negativos. Por quê? Vamos para os exemplos. Existe a raiz quadrada de menos 4? Bom, vamos pensar. Se existisse, quem seriam os candidatos? O 2 e o menos 2, certo? Porque aqui tem um 4. Então, vamos ver se o 2 é raiz quadrada de menos 4. Quanto que dá 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, 2 não é a raiz de menos 4, porque ele é a raiz de 4. E o menos 2? Quanto é menos 2 ao quadrado? Isso é menos 2 vezes menos 2. Quando a gente tem uma multiplicação com números com sinais, a gente tem que fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, como é mais, eu nem preciso colocar aqui. E 2 vezes 2, 4. Então, o que acontece? Nem o 2 ao quadrado é menos 4 e nem o menos 2 ao quadrado é menos 4. Nenhum número ao quadrado é capaz de dar como solução um número negativo por causa do jogo de sinal, certo? Então, não existe raiz quadrada de menos 4. Segundo exemplo, existe a raiz quadrada de menos 4 nonos? Mesmo raciocínio. Se existisse, seria ou o 2 terços ou o menos 2 terços. Vamos testar, então. Quanto é 2 terços ao quadrado? Isso é 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Deu 4 nonos, não deu menos 4 nonos. Então, o 2 terços não é raiz de menos 4 nonos. Vamos tentar o menos 2 terços. Quanto é menos 2 terços ao quadrado? Isso vai ser menos 2 terços vezes menos 2 terços. Jogo de sinal, menos com menos dá mais. Como dá mais, eu nem preciso colocar. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Também não deu menos 4 nonos por conta do jogo de sinal. Então, não existe a raiz quadrada de menos 4 nonos. E isso acontece para qualquer número negativo. Não existe raiz quadrada racional de números negativos, ok? A segunda observação que eu quero fazer com vocês é a seguinte: só existe raiz quadrada racional de números quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? São aqueles números que podem ser escritos como uma potência com o expoente 2. Ou seja, são aqueles números que podem ser escritos como alguma coisa ao quadrado, por isso quadrados perfeitos. Por exemplo, 4 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque 4 é igual a 2 ao quadrado. 9 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque 9 é igual a 3 ao quadrado. 1 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque 1 é igual a 1 ao quadrado, certo? Isso significa ser quadrado perfeito. Geometricamente, o que isso significa? Significa que números quadrados perfeitos, eles podem ser a área de quadrados, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um quadrado aqui, cuja área é 4 centímetros quadrados, isso significa que o lado é 2 centímetros, ou seja, aqui é 2 por 2, certo? Se eu posso ter um quadrado com uma área de 9 metros quadrados. Por quê? Porque aqui eu posso ter 3 metros por 3. Quando eu calculo a área, eu calculo 3 vezes 3, que vai dar 9.
Eu posso ter um quadrado com 1 metro quadrado de área. Por quê? Porque eu posso ter 1 metro por 1 metro aqui. Um quadrado com 1 metro de lado. Porque a área vai ser 1 vezes 1 igual a 1, ok? Então, estes são os números quadrados perfeitos. E o que a gente quer dizer é que só existe raiz quadrada racional de números quadrados perfeitos. Se o número não for quadrado perfeito, não tem como calcular a raiz quadrada racional, ok? Por exemplo, existe a raiz quadrada racional de 5. Tem como escrever o 5 como um quadrado perfeito? Vamos pensar. Vamos fazer por tentativa. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, certo? Então, teria que ser um número menor do que o 3 para ser a raiz quadrada de 5, ok? Porque o 5 é menor que 9. 3 ao quadrado é 9. Então, vamos tentar o 2. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, já é menor que o 5. O 5 está entre 4 e 9. Então, aqui não tem um número que, quando a gente elevar ao quadrado, o número inteiro, vai dar o 5, certo? Então, o 5 não é um quadrado perfeito. Então, existe a raiz quadrada racional de 5? Não. Certinho? Uma dica aqui para vocês. O número 5 é um número primo. E aí, nenhum número primo pode ser escrito como um quadrado perfeito. Nenhum número primo é quadrado perfeito, certo? Por quê? Porque ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Ele não pode ser divisível 2 vezes por um número para dar um quadrado perfeito, certo? Então, uma dica aqui para vocês é a seguinte. Números primos não têm raiz quadrada racional, certo? Então, a dica é esta. Sempre que eu tiver um número primo, eu já sei que ele não tem raiz quadrada racional, ok? Então, vamos lá. Segundo exemplo, existe raiz quadrada racional de 24. Será que 24 dá para escrever como uma potência com expoente 2? Vamos testar aqui, né? Vamos testar o 4. Vamos lá. Quanto é 4 ao quadrado? É 16. Ah, 24 é maior que 16, então vai ter que ser um número maior aqui. Quanto é 5 ao quadrado? É 25. Já passa. Então, não tem nenhum número que eu possa escrever ao quadrado que vai dar o 24, certo? Então, o 24 não é um quadrado perfeito, portanto, não existe a raiz quadrada racional de 24, ok? E, por fim, existe a raiz quadrada racional de 2 nonos? Bom, vamos pensar. O 2 nonos, a gente teria que conseguir escrever ele como um produto de 2 números, provavelmente 2 frações, certo? Aqui eu até conseguiria colocar o 3 e o 3. Por quê? Porque o 3 vezes 3 é 9. Mas quais números eu colocaria aqui? Na verdade, tem que ser o mesmo número, que quando eu colocar aqui vai dar 2. Não tem como, porque 2 é um número primo, 2 não é um quadrado perfeito, certo? Então, não tem um número que quando eu colocar aqui dá 2. Porque se eu colocar 1 e 1, vai dar 1. Se eu colocar 2 e 2, vai dar 4, ok? Então, 2 nonos não é um número quadrado perfeito, portanto, não existe raiz quadrada racional de 2 nonos, ok? Uma dica aqui é a seguinte. Quando a gente tiver uma fração, se um dos dois, ou o numerador ou o denominador, não for um número quadrado perfeito, esta fração já não possui raiz quadrada racional, tá? Não precisa nem olhar para os dois. Se um dos dois já falhar, se um dos dois já não for quadrado perfeito, então a fração não é quadrado perfeito, ok? Então, vamos lá. Exercício 37. Identifique os números cuja raiz quadrada é um número racional. Isso é a mesma coisa que perguntar, dentre esses números aqui, qual deles existe a raiz quadrada? Certo? Então, vamos resolver aqui. Existe a raiz quadrada de menos 25? Não, por quê? Porque é um número negativo.
Item B. Existe a raiz quadrada de 1 sobre 16? Sim. Por quê? Porque 1 sobre 16 eu posso escrever como 1/4 vezes 1/4. Ou seja, 1 sobre 16 é 1/4 ao quadrado. Isso significa que a raiz quadrada de 1 sobre 16 vai ser 1/4, ok? Ele é um número quadrado perfeito e é positivo. Então, o item B, sim. A raiz quadrada dele é um número racional. Item C. 3/4 possui raiz quadrada racional? Não. Por quê? Porque o 3 não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque o 3 é um número primo, certo? Então, este número não possui raiz quadrada racional. Item D. Menos 1/9 possui raiz quadrada racional? Não. Por quê? Porque ele é negativo. Item E. 8/10 possui raiz quadrada racional? Ele é positivo. Será que o 8 é um quadrado perfeito? Vamos lá. Vamos tentar descobrir. Se eu fizer 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, teria que ser um número maior que 2 aqui. 3 ao quadrado vai dar 9. Já passa do 8. Então, não tem como escrever o 8 como uma potência com expoente 2. O 8 não é um quadrado perfeito. Então, como o 8 já não é, esta fração já não é um quadrado perfeito, e assim ela não possui raiz quadrada racional, ok? E por último, o item F, 25/9. 25/9 é um número positivo, ok? Ele pode ser escrito como um produto aqui, uma potência de base 2. Vamos ver, ele é um quadrado perfeito? Sim, né? Por quê? Porque ele é 5/3 vezes 5/3. E isso aqui é 5/3 ao quadrado. Por quê? 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9, ok? Então, ele é um quadrado perfeito. Isso significa que a raiz dele, de 25/9, é 5/3, ok? Então, ele possui raiz quadrada racional? Sim, o F também. Então, os únicos que possuem aqui nesse exercício são os itens B e o F, certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida pode me perguntar lá no grupo, depois de assistir essa correção. E até o próximo vídeo.